Olá, amados, amadas do Senhor, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesta tarde maravilhosa do Santo Sábado. Espero que seu dia tenha sido maravilhoso, amanhã esplêndida, né? Com as bênçãos do Senhor em louvor e gratidão ao nosso Deus, o nosso Criador. Espero que todos estejam bem, suas famílias, e que as bênçãos do Senhor repouse sobre você e sua família. Muito obrigado por todos vocês que estão aqui comigo juntos para levarmos a palavra do Senhor, a verdade, o mais longe possível, né? É o mais número de pessoas possíveis. E tudo isso, amados, é possível porque você tem compartilhado, tem curtido e tem se inscrevido aqui também junto para aumentarmos ainda mais, sendo vasos de bênção e luz aonde quer que o Senhor nos enviar. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine você, te conceda discernimento em todos os conteúdos importantes que tem aqui neste canal para você. E você que entra aqui, que não se inscreveu, que Deus te abençoe também. E juntos vamos levar a palavra do Senhor e nos preparar dia após dia, porque nosso Senhor virá e não tardará. E só depende de mim e de você estarmos trabalhando, estarmos pregando a palavra do Senhor em todos os momentos da nossa vida, onde quer que formos, seja na faculdade, na escola, quem é mais jovem, né? Seja no trabalho, seja em casa, seja fora de casa, com os amigos, no WhatsApp, onde quer que for, que você transmita para os outros, nas suas palavras, no seu comportamento e nas suas atitudes. Transmita Jesus Cristo que vive em você. Vamos orar para estudarmos vivendo e entendermos vivendo a lei de Deus, na verdade. Oremos, Santo Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu suplico a Ti o Teu Espírito Santo na minha vida, na vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui comigo, Senhor, para sermos usados, guiados, iluminados por Ti, levando a Tua palavra, a verdade que o Senhor tem nos ensinado dia a dia, para outros também, Senhor, que queremos estar com todos aqueles possíveis, todos aqueles possíveis que são sinceros e que buscam te servir em espírito e verdade. Abençoe, Pai, a cada um aqui individualmente. Eu não os conheço, mas o Senhor os conhece, sabe o nome de cada um deles. O Senhor sabe as suas motivações, o Senhor conhece a sua família, cada cabelo da nossa cabeça, o Senhor sabe, os que caíram ou não. Que o Teu Espírito Santo nos molde, na verdade, nos transforme dia a dia à semelhança de Cristo Jesus. Eu te suplico, Pai, essas bênçãos e te agradeço por cada dia nos ajudar a viver a lei que o Senhor deixou para cada um dos teus filhos e onde cada um dos teus filhos faça diferença neste mundo de trevas, de engano, onde Satanás tem, Pai querido, derrubado por terra todas as tuas verdades. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, abençoe a cada um aqui que se inscreveu, que tem se inscrevido, e todos que a chegarem aqui, Pai, sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, para junto conosco levar estas verdades para mais e mais pessoas que pelo Teu poder sejam alcançados. Em nome de Jesus. Amém. Como é bom, amados, poder pararmos para falar da palavra do Senhor, para não só introduzir ela na nossa mente, no nosso coração, mas também partilhar para outras pessoas. E hoje não é diferente. Eu poderia estar dormindo, poderia fazer outras coisas, mas eu prefiro e quero viver
para falar desse Deus esplêndido, maravilhoso que me chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, aqui junto comigo, você e eu podemos crescer muito mais e espalhar essa verdade para muitas outras pessoas. Certo? Conto com você. Muito obrigado, viu? Amados, a lei de Deus é o seu grande padrão de justiça. Por isso não tem como ela ser mudada, ela ter sido abolida, como muitos falam por aí. Como é possível Jesus veio a este mundo para cumprir a lei, mostrando como ela deve ser observada. E ele disse que não veio para mudar, ele veio para realmente cumprir, mostrando que todos aquelas tradições, todas aquelas leis que inventaram, não tinha nada a ver com o que ele deixou com Moisés ali, para mim e para você. Para mim e para você seguir. Então ele veio mostrando, tirando tudo aquilo, aquele peso que colocaram na lei de Deus, para mostrar realmente como devemos guardar. E ele não poderia ter morrido por uma lei que, depois que ele ressuscitasse no domingo, ele simplesmente não precisa mais de lei, só minha graça basta. Uma mentira terrível de Satanás e que, infelizmente, a humanidade, a maioria gostou. E como não podemos estar entre a multidão, seguindo a multidão, não vale a pena. Precisamos seguir e ouvir somente nos dias de hoje, até o fim, somente a voz do Espírito Santo, o Espírito de Deus que está comigo, com você, todos os dias. Então, essa lei é perfeita em todas as suas exigências. E o Senhor nos chama a obedecê-la. Sabe por quê? Por meio dela, nosso destino será decidido. No dia que os livros do céu, amados, forem abertos e as obras de todos nós forem revisadas perante o juiz do universo. Olha que maravilha. Aleluia, louvado seja Deus. E vai chegar esse dia. Eu quero e desejo que cada um de vocês esteja nesse dia preparados para receber do Senhor aquela palavra maravilhosa: vinde bendito de meu Pai. E nunca, jamais ouvi da boca do nosso Mestre: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Deus me livre. Em nome de Jesus, nunca. O que tiver que o Senhor fazer na minha vida, eu peço todos os dias que Ele faça, para que eu tenha a vida eterna e possa ouvir do meu Mestre: vinde benditos de meu Pai. Você não quer isso para a sua vida? Eu quero. E vamos juntos, em nome de Jesus, não é? Então, amados, mas há e sempre houve duas classes no mundo. Não há milhões de pessoas que podem dizer aí que eu sou de religião X, religião Y, ou eu sou agnóstico, eu sou pensador. Não existe. Só há duas classes no mundo. A questão é qual é a diferença entre elas. É isso que você e eu devemos saber, devemos explicar quando alguém perguntar. Só há duas classes. E qual a diferença entre elas? Uma teme a Deus e a outra a desobedece. Simples assim. Só há dois tipos de pessoas: os filhos de Deus e os filhos das trevas. Só há dois caminhos: o caminho que leva à vida eterna e o caminho que leva à perdição eterna.
Já, olha só. E mais, amados, enfraquecidos pelo pecado, não podemos, quando estamos enfraquecidos pelo pecado, não podemos, por nós mesmos, guardar a lei de Deus. E isso é impossível. Mas Cristo, ele veio ao mundo para restaurar a imagem moral, a imagem moral da divindade nos homens. Porque o pecado acabou com isso na nossa vida, né? Então, Cristo, ele veio para restituir, para restaurar a imagem moral da divindade nos homens e trazê-los de volta ao caminho da obediência. Oh, glória, aleluia, louvado seja Deus, não é? Olha só, e outra, a sua missão aqui, a missão de Jesus aqui no mundo foi revelar unicamente o caráter de Cristo, revelar o caráter divino, o caráter divino ao viver a lei. Cristo, ele viveu a lei, o seu caráter era a própria lei. Ele nos trouxe os homens de volta ao caminho da obediência e a missão dele neste mundo foi revelar o caráter divino, vivendo a lei. Ele não aboliu ou desobedeceu a Deus na sua lei. Então aqui nos diz o seguinte, que é o fundamento de seu governo. A lei de Deus é o fundamento do seu governo. E aqueles que o aceitam como Salvador, meus amados, aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador pessoal, crescerão em graça, crescerão em força e serão capacitados a obedecer à lei. Não é maravilhoso? Os que não aceitam Cristo com a sua lei completa, sem tirar nenhum dos 10 mandamentos, realmente crescerão em força e graça e serão capacitados a obedecer à lei. Glórias ao nome do Senhor, não é? Quando Cristo vier nas nuvens do céu, olha que maravilha. Quando ele vier nas nuvens do céu, apenas, amados, 2 classes o encontrarão: os obedientes e os desobedientes. Que inclusive estarão perseguindo a mim e a você, se você e eu estivermos do lado certo, do lado de Cristo. Então, essas 2 classes é que Jesus vai encontrar quando vier nas nuvens do céu. Porque ele não vai pisar nessa terra, você sabe, né? Então, somente aqueles que têm recebido a luz a respeito dos requisitos de Deus, foram obedientes a Ele, que forem obedientes a Ele, podemos encontrá-los, amados, com alegria. Do contrário, estaremos com os ímpios correndo e pedindo que as rochas caiam sobre nós. Se não deixarmos, seja o pecadinho que for, que gostamos, né? Aquele que só você conhece, ninguém mais. Se não deixarmos isso, estarmos plenamente diante do Senhor, santificados, purificados por Ele, e que nós tenhamos confessado tudo ao Senhor, não tem como. Estaremos do lado dos desobedientes, correndo e pedindo para as rochas cair sobre nós. E em nome de Jesus, que isso nunca suceda, não é? Então, aqueles que persistirem em um caminho de desobediência fugirão aterrorizados. Veja só, esse é o que acontecerá. Fugirão aterrorizados, escondendo-se em caverna, nas montanhas, e dizendo às rochas e montanhas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está rodeado
dos santos anjos, que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Não é terrível isso? Deus nos livre, em nome de Jesus. O que tiver que você renunciar, renuncie. Agora, renuncie, clame ao Senhor. Peça forças ao Senhor para deixar todo tipo de vício, todo tipo de mancha no nosso caráter, para que realmente estejamos diante do Senhor limpos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Porque é triste você dizer, caia sobre nós e esconda-nos da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse capítulo 6, versículo 16. É horrível, meus amados. Em nome de Jesus, que essa promessa aqui, que é verdadeira, que vai ocorrer na vida de muitos, que infelizmente rejeitam e rejeitaram os mandamentos de Deus, vai acontecer, que não aconteça nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu oro por isso. Então, mas aqueles que honraram a Deus, em que esperava, e quem esperava, né? Estes, amados, estes que honraram a Deus por sua obediência, olharão para cima e dirão, olha que bênção, é isso que eu e você iremos dizer naquele dia, em nome de Jesus. Eis que este é o nosso Deus. Eis que este é o nosso Deus a quem esperávamos, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultarei e nos alegraremos. Aleluia, louvado seja Deus, não é? Isaías capítulo 25, versículo 9. É este o meu e o seu versículo, a nossa promessa que irá se cumprir na nossa vida, não é? Os que afirmam que Cristo aboliu a lei ensinam que ele violou o sábado e justificou os discípulos a fazerem o mesmo. É assim que estão falando. É assim que estão pregando, infelizmente. Mas estão fazendo isso, infelizmente, guiados e iluminados pelo espírito das trevas, por Satanás, porque não vem de Deus. Não é verdade isso. E tem assim a mesma atitude que tiveram os estatutos judeus. É o que hoje a maioria tem. A mesma atitude dos judeus. E dessa maneira, infelizmente, amados, contradizem o testemunho do próprio Cristo, que declarou: tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. João 15, 10. Olha que maravilha, que bênção. Não é maravilhoso podermos saber que eu e você, e podemos guiar outros no caminho certo? Porque a palavra de Deus, ela não esconde nada de nós. O Senhor, ele não nos engana, ele fala o que vai acontecer. Ele diz: se você vir a mim, você irá sofrer como eu sofri, porque a mesma palavra do Senhor, ela é espada. E essa espada, ela fere, ela cura, ela conserta e também separa. Sabe por quê? Porque se não estiver de acordo com a vontade do Senhor, não tem como as trevas conviver com a luz. Há famílias que se separam, há famílias que são divididas pela palavra do Senhor. Porque os que estão e os que são das trevas não aceitam a luz. Não tem como conviver. Por isso que há separação, há guerra. E o Senhor diz que assim como ele foi perseguido, também vão perseguir a mim e a você, se nós permanecermos dando testemunho do Senhor. Então, ele diz que realmente em João 15, 10, né? Que ele guardou os mandamentos do Pai e que no amor dele permanece. Assim eu e você, guardando os mandamentos de Deus, nós permanecemos no seu amor. E se não guardamos, infelizmente, estamos buscando
sermos inimigos de Deus. E coitado daquele que é inimigo de Deus, não é? Não tem como se esconder. Nem o Salvador, nem os seus seguidores, amados, violaram a lei do sábado, a lei dos 10 mandamentos. Nenhum deles. Cristo era um vivo representante da lei. Em todas elas. Tanto as leis de Deus, as leis do Pai, como as leis humanas. Ele obedeceu todas, olhando para uma nação de testemunhas ansiosas por uma oportunidade para condená-lo, pôde dizer de forma incontestável. Olha que maravilha. Como é bom a gente responder de forma incontestável. Quem de vocês me convence de pecado? João 8,46. É isso que eu e você devemos ter em mente. Quem nos convencerá de pecado? Se estamos obedecendo ao que o Pai, ao que Cristo nos pede, não é? Vale a pena, amados, vale a pena você deixar tudo que você gosta de prazer que este mundo maligno oferece, que é bom parcialmente, mas que no final é veneno, que nos mata e nos separa do nosso Salvador. Não vale a pena. Nenhum prazer momentâneo deste mundo vale a pena você perder a vida eterna com Cristo por qualquer prazer momentâneo deste mundo. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe e te faça fazer a melhor escolha, que é estar com Cristo, independente do que tiver que passar, por amor a Ele. Estamos juntos nessa. Eu conto com você para partilhar, para cada vez mais pessoas possam ser indicadas pelo YouTube, para mais e mais pessoas buscarem a palavra do Senhor, a verdade para a sua vida. Que Deus ilumine e abençoe a cada um de vocês. Um abraço.